Gente, é complicado, né? Complicado. Hoje em dia tem algumas situações que acontecem que é bem complicado. Imagina você dentro de uma sala de aula e o aluno jogando coisas assim no professor, xingando, fazendo dessa forma. Qual seria a sua reação? Tá? Então, há alguns anos atrás, isso daí com certeza dificilmente iria acontecer, porque o próprio professor iria corrigir, né? E não chegar a esse ponto, né, de ficar nessa idade fazendo isso, né? Com certeza bem mais jovem, já teria aprendido de uma outra forma, porque antigamente era diferente a questão das leis, né? O que realmente o professor podia fazer e o que não podia fazer. Hoje em dia, você pode reparar que a grande maioria das leis no Brasil, ela protege mais a coisa errada. Vocês já repararam isso? De forma distorcida, tá? Ela sempre protege ali com brecha para poder fazer o mal. Vocês já repararam no Brasil? É dessa forma, né? Infelizmente, muitas coisas são assim. Um rapaz mesmo dessa idade fazendo isso com o professor demonstra que não tem nenhum respeito pelo professor, não é mesmo? Não sei qual foi o motivo, mas independente, né, se ele não está satisfeito, tinha que ir na diretoria explicar o que estava acontecendo, e a gente vê que entre os alunos tem muitos rindo ali e tudo, né, levando aquilo como se fosse uma coisa simples, tá? E isso é triste, porque do jeito que eu tô vendo que o mundo tá indo, né, não é bem o mundo, né? Uma boa parte dessas coisas que acontecem, muito é assim, é no Brasil, né? Infelizmente. Tem alguns países aí que não é bem assim a situação, não. Tem países aí que se fazer isso aqui, ó, o bicho pega. Imagina se fosse lá nos Estados Unidos isso aí acontecendo, tá? Imagina se fosse lá na Rússia, por exemplo, acontecendo, tá? Então, no Japão, imagina se fosse no Japão, tá? Então a história seria bem diferente. Com certeza seria diferente, principalmente se fosse nos Estados Unidos, tá? Então, isso é bem triste mesmo, porque, como se diz, né, os jovens são o futuro, né? Os jovens são o nosso futuro, porque futuramente são os jovens que vai estar estudando, que vai ser médico, que vai ser advogado, que vai ser juiz, vai ser polícia, tá? E também que vai ser bandido, vai ser marginal, vai ser, né, várias outras coisas, né? Então, cada um aí tem seu destino. E isso daí é moldado através da personalidade, através do que a pessoa vai fazendo com o tempo, vai adquirindo aquela personalidade, depois já era, né? Inclusive mesmo a criança, ela pode ter um gênio ruim, um gênio mau, né? Ou seja, ela tem facilidade de aprender coisas ruins, mas não quer dizer que ela realmente é. É tanto se você pegar, né, já tem experimentos em relação a isso, de bebês próximos a animais peçonhentos, né? Inclusive próximo à cobra, e sem medo nenhum da cobra, né? E olha que é um animal ali que pode picar ela, mas ela não tem medo, ela está aprendendo ainda em relação a tudo isso. Mas de acordo, vai passando o tempo, a criança ou o jovem, a adolescente, ele vai tendo contato com coisas negativas, com coisas ruins, com coisas banais, né? O que acontece na cabeça dele? Ele vai acostumando que tudo aquilo é normal, que é comum, que aquilo é o certo, e automaticamente forma um padrão ali na personalidade daquele indivíduo. A mesma coisa que a gente conversa aqui várias vezes em relação aos cães. O problema não é a raça, e a gente já falou em relação à questão dos cães. De acordo que você tem um cachorro filhote e você vai cuidando dele, quando ele é pequenininho, ele pode ser um cachorro mais valente por causa do instinto, mas através do tempo ele vai mudando bastante devido à criação, devido ao seu manejo, devido ao que o seu tutor está fazendo com ele, devido ao que ele está vendo. Tem cachorro que tem a mania de imitar outro cão. Então, se você, por exemplo, pega um cachorro que às vezes é adulto, né, mas é um cachorro pequeno, onde você deixa o cachorro subir na cama, subir no sofá, rasgar as coisas, brincar ali de uma forma que te rosna, te late, pula em você, e você ali junto arruma um amiguinho para ele. É um cachorro que tem um porte médio para grande, e ele fica junto com esse cachorro pequeno. O cachorro pequeno pode se tornar uma má influência para o cachorro grande, porque o cachorro só é grande, mas ele é um cachorro novo, é um cachorro jovem, ele é um cachorro que ainda está aprendendo. Aquele cachorro pequeno, no caso do pincher, por exemplo, né, ele pode ser má influência para aquele cachorro grande. Então o que acontece? Quando o cachorro grande muitas vezes vê o cachorro pequeno mordendo um pano,
quebrando uma planta, rasgando alguma coisa, ele pode querer fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o dono muitas vezes ri, acha bonitinho, né? Ali em relação ao cachorro pequeno, dá um rapa nele, né? Brinca com ele, pula na cama, pula no sofá, faz aquelas coisas. O cachorro maior ele vê fazendo. E na cabeça do cachorro grande, ele não tem muita noção que ele é grande. Ele está aprendendo ali que está vendo o cachorro pequeno fazendo. E o tutor muitas vezes dá carinho, brinca com o cachorro, ele acha que aquilo é certo. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai querer subir na cama, ele vai querer subir no sofá, ele vai querer quebrar a planta, ele vai querer rasgar as coisas, e aí o tutor não sabe o que faz com o animal e muitas vezes quer até doar o animal porque está fazendo isso. Muito louco, né, gente? É muito louco. Por que isso? Porque o cachorro pequeno, às vezes na hora que ele vai morder as coisas, ele rosna, ele faz as coisas, ele é pequeno. Então muitas vezes ele não representa uma certa ameaça. Já um cachorro grande, ele sim representa uma ameaça, mesmo fazendo a mesma coisa que o pequeno faz. Se o pequeno morder, a gravidade é bem pequena. Se um grande morder, a gravidade é bem grande. O que é que eu estou querendo falar com vocês aqui em relação à influência? O que as crianças, os jovens, estão aprendendo com o tempo. Hoje em dia você vê aí a questão de muitos jovens que já se acham adultos, não é mesmo? Se acham adultos, quer saber mais do que o adulto, não respeitam o adulto, né? Mas depois, na hora que é para realmente responder pelos seus atos, será que realmente aí ele vai se sentir realmente adulto? Tá? Na hora que eu fazer algo que realmente ele tem que prestar conta em relação a isso, e a hora que ele assusta, ele vê que ele já não é mais uma criança, já é de maior, será que ele vai saber lidar com essa situação? Opa, pera aí, cadê mãe? Mãe? Chama pai. Pai? Caramba, tem lugar que, dependendo da situação, a pessoa cai ali, é lugar onde que filho chora e mãe não vê, entendeu? Então, a partir do momento que já desenvolveu um certo comportamento, onde, até quando era menor de idade, fazia o que queria, quando queria, e não sofria muitas consequências, automaticamente ele vai aprendendo que aquilo é o certo. Quando ele entra na internet, ele se depara até mesmo com um vídeo desse que eu acabei de mostrar. O que acontece? Tem muitos jovens que hoje em dia fazem isso. E o que vai dar para um jovem desse, gente? Com certeza nada. Talvez é de menor, nada. Mas toda escola, acredito que deveria ter a polícia para realmente ali resolver uma situação dessa, tá? Porque ali mesmo o senhor, o professor, olha só a situação que ele passou. E ele está numa situação onde até se ele fosse se defender, a questão da legítima defesa, ele pode, dependendo, até ter que responder um processo. Ah, mas é legítima defesa. Pois é, mas é legítima defesa possivelmente, né, contra um menor de idade, né? Se ele dá um supapo debaixo do queixo de um rapaz desse, ou aquela hora mesmo que o rapaz vai controlar ele ali, que ele faz esse movimento, né? Se o cara dobra o braço dele, já pega o pescoço, passa por baixo e dá simplesmente um aperto e levanta ele, para ele apagar, invertido, né? Cabeça de baixo. Se apagasse ele, imagina o que ia sair na internet. Professor asfixia aluno até apagar. O que será que iria acontecer com esse professor? Tá? Acredito que todo professor deveria fazer pelo menos o básico de defesa pessoal, não para poder fazer a questão de imobilizar um aluno dependendo do momento, mas para se proteger. E deveria ter sim uma lei para proteger os professores. E outra coisa, quando a gente para para pensar, essa lei existe, não existe. Não tem uma lei em relação à proibição em desacatar um servidor público, não tem essa lei. Você não pode chegar, por exemplo, num hospital onde tem um servidor público e xingar, né, enfermeiras, xingar os atendentes, xingar um médico, né? Você não pode querer agredir um servidor público, você não pode fazer esse tipo de coisa, não é assim? Não tem lei em relação a isso. E nessa situação que é um de menor fazendo isso, e aí quem é que tem que sofrer as consequências? Cadê a questão aí do pai e da mãe, né? Então, querendo ou não, eles têm que ver em relação a isso. Se eles não corrigir o filho, infelizmente tem que ver outros métodos, tem que ver uma lei onde realmente protege o professor. Se o aluno está fazendo isso aí com o professor, deveria ter uma segurança, até mesmo armada, né? Que depende da situação, se o aluno estiver armado, e aí?
Então tem que tomar muito cuidado, gente. Hoje em dia essa questão aí tá virando uma zona de guerra, né? Tá virando uma zona de guerra, né? Tem a questão aí também aí em relação a um assunto delicado, né? Mas em relação a algumas mulheres, né? Não são todas, graças a Deus, mas algumas mulheres que infelizmente se aproveita da lei. Tem muitas mulheres que se aproveitam da lei. Tem muitas mulheres que se aproveitam em relação à questão mesmo aí da mulher que já tem filho, né? Se envolve com outro homem, né? E aí o cara confia, às vezes até leva para dentro de casa com o filho e depois dá problema que a mulher quer tudo. A questão do sócio-afetivo, acho que é sócio-afetivo que chama. Então acaba até mesmo, cara, ferrando a vida do cara, né? Então hoje em dia esse negócio de sócio-afetivo, esse negócio de tempo, né? Às vezes você tá com uma pessoa, tá um tempo ali com a pessoa, então às vezes gera alguns problemas, isso daí vai só afastando as pessoas não vão querer mais se envolver. E essa questão mesmo de escola, do jeito que eu tô vendo, de vez em quando acontece, o professor não tá tendo mais segurança, isso aí pra mim não tô vendo nenhuma segurança, eu não vi ali durante esse momento todo, eu não vi realmente alguém chegando ali para poder acabar com a situação. Eu vi até alguns alunos, até que tentou ali um pouco, mas como o rapaz estava um pouco agitado, eles saíram fora, mas se tivesse juntado ali uns 4, com certeza ali imobilizavam, mesmo sem técnica, né? Já imobilizavam. Se alguém ali tivesse realmente a técnica, aí já era outros 500, porque ele se demonstrou vários momentos ali, tipo, de forma, a postura corporal, o posicionamento, não estava realmente ali numa postura de combate, né? Ele encarou ali e tal, mas dependendo da situação ali, dava para ter imobilizado, né? Só que aí que tá, se o professor tivesse feito isso, poderia dar problema até para o professor, né? E aí eu te pergunto, você acha que do jeito que está indo a situação, daqui a algum tempo, vai ter muita gente realmente estudando para ser professor? O que você acha? Né? Dessa forma aí, o cara tá ali se esforçando para ganhar seu salário de professor, correndo risco, mas daqui 10 anos, por exemplo, do jeito que a IA tá, a tecnologia tá avançando, é perigoso daqui a um tempo não existir mais professor. Talvez vai existir um robô IA, né? Pode ter um painel, em vez de ter um quadro, pode ter tipo um painel grande, onde o professor se apresenta em outro local, dando aula. Ou até mesmo não é mais um professor, pode ser uma projeção, um holograma, ou alguma coisa assim. Porque, gente, quando a gente para analisar, a inteligência artificial, ela tá aí para ajudar e também para destruir, infelizmente. Né? É igual um vídeo mesmo que eu vi em relação à questão da inteligência artificial, o moço mesmo explicando, falando que a inteligência artificial é como se fosse um rio, né? Um rio com água cristalina. Essa água é vida, essa água faz as plantas prosperar, faz os animais viver, faz a gente também sobreviver. Né? Então a água é vida, não é mesmo? Olhando por esse lado, a água é vida, mas da mesma forma que a água é vida, a água também é morte. A água em excesso, ela pode te afogar, né? Se você cair na água, dependendo da força, ela pode te matar. Dependendo da queda da água, a pancada pode te matar, mesmo? Então a água, ela é vida, mas também é morte. Sabendo o momento certo de usar, a forma de usar, ela não tem perigo nenhum. Mas dependendo do momento, ela pode te matar. Na fração de segundos, ela pode te matar. Inclusive, mesmo próximo, se não for engano, acho que é usina hidrelétrica. Tem aquela questão mesmo, que chamam, não sei se é ladrão que eles chamam o nome. O nome, pelo visto, não tem nada a ver. Mas eu acho que é ladrão, que é o nome. É uma boca que tem embaixo, né? Uns falam sangrador, né? Tem vários nomes, não sei qual que é o nome correto, né? Mas vocês com certeza estão entendendo. É uma parte embaixo, onde que puxa e a pressão da água sai embaixo para poder não sobrecarregar lá em cima e transbordar por cima da barragem. Então tem uma parte lá embaixo que sai, né, escoa essa água. Porém aquela água, tem alguns lugares mesmo que ela sai com ela sai em um tiro. Então dependendo da situação e do local, se o cara pôr a mão ali, dependendo do ponto, né, pode acabar naquilo. Põe a mão, pode arrastar ele com tudo, de tanta pressão. Então, olha como que é a situação. Lá em cima você pode pôr a mão na água, que não tem problema. Lá embaixo, se você pôr a mão na água, pode dar um problema estranho. Tá vendo como que é a situação? A mesma água em pontos diferentes, em momentos diferentes, pode ter resultados diferentes, sendo que é a mesma coisa
essa questão de escola, a questão de aluno, a questão das leis, a questão também sobre o futuro do Brasil. Se continuar assim, realmente, eu imagino que daqui a um tempo vai ter inteligência artificial para tudo. Só que a própria inteligência artificial, ela sai de onde? Ela sai dos estudos de muitas e muitas pessoas que estudaram durante muito tempo para poder fazer livros, escrever manualmente livro a livro. Depois de um bom tempo, esses livros se tornaram digitalizados. A partir do momento que se tornaram digitalizados, a inteligência artificial conseguiu ter acesso a tudo isso e conseguiu aprender tudo isso, memorizar tudo isso, analisar tudo isso, fazer vários estudos em fração de segundo. Basta a gente fazer uma pesquisa. Ou seja, cada vez mais a máquina aprende, mais as pessoas ficam burras, porque as pessoas não vão mais estudar a ponto de usar a memória, a memória curta e a memória longa, para poder lembrar das coisas. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas vivendo a vida inteira ali mexendo com o celular. Ver muita coisa, tem muito conteúdo, ver muita informação. Só que a partir do momento que você vê muita informação, você fica passando feed, hoje em dia eles dão mais preferência a conteúdo rápido. Por que conteúdo rápido? Porque você tem a sensação de prazer, libera hormônios ali quando você está fazendo aquilo. Você tem como se diz, uma gratificação rápida, que você vê, quer saber o resultado, já viu o resultado, acabou, já passa para outro. Então, as pessoas hoje em dia estão num mundo muito rápido, mas a rapidez não é eficiente. Se a pessoa vê ali rapidinho como faz tal coisa, depois vê como faz tal coisa, vê tal coisa, vê tal coisa, vê tal coisa, vê tal coisa, ele acha que ele está aprendendo muito, mas na verdade ele está aprendendo nada. Depois quando pergunta, beleza, qual foi o segundo vídeo que você viu nessa sequência? Tem gente que não vai saber. A pessoa viu tanto de vídeo e pergunta coisas que viu em relação a vários vídeos, muitos vídeos, a pessoa não vai saber a resposta. Qual é a cor da roupa que a pessoa estava usando? Qual era a cor do cabelo? Qual era o tema de tal vídeo? Nem todo mundo sabe. Algumas pessoas vão lembrar, mas nem todos vão lembrar. Por quê? Porque ele quer mais. E o que já foi, já era. Aí vai passando e vai embora. Então vai chegar um certo ponto que o que acontece? As pessoas vão estar tão ligadas em relação a essa questão de coisas rápidas, que se um dia acontecer um blackout, cortar a internet, ou dar algum problema em relação a, ou alguma, sei lá, uma radiação, uma onda solar, um raio, alguma coisa que pifar, e as pessoas ficarem sem internet durante um mês, cara, isso gera um caos tão grande, mas tão grande, porque os bancos, eles funcionam dependendo da internet. O dinheiro de muita gente está arquivado e precisa também de fazer transações que é pela internet. Você mandar um e-mail, você precisa de internet, Você, cara, tem tanta coisa para fazer, precisa da internet. Muitos dados estão armazenados em nuvem. Então, tipo assim, são coisas que realmente pode dar uma complicação tremenda, E aí que entra, quem é mais antigo, pessoal aí da década de 90, 80, esses aí, pra falar a verdade, 70, 60, 50, cada vez mais velho o pessoal tem, mais idade, não é mais velho, cada vez mais idade a pessoa tem e mais conhecimento ela adquiriu, os mais vividos, não está armazenado em um HD a vida dele não está armazenado em um SSD, não está armazenado muitas coisas estão armazenadas na cabeça. As pessoas antes pegavam número telefônico, era de lista telefônica. Hoje em dia o pessoal aí, os mais novos, não sabem nem o que é lista telefônica, acredito, talvez nunca viu na vida a lista telefônica, onde ali tinha um grande erro em várias listas, mas as pessoas não olhavam com esses olhos, as pessoas só olhavam mesmo o número e na onde que era. Você, por exemplo, quer saber na onde que fulano mora e qual que é o telefone, muitas vezes você procurava ali na lista telefônica, você achava o número da pessoa, a rua da pessoa, o bairro da pessoa, o número da casa da pessoa, o CEP da pessoa, a cidade, cara, tinha ali praticamente boa parte das informações daquela pessoa exposta, cara, numa lista telefônica para todo mundo ver, Aí hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia tem um pouco mais de segurança, entre aspas, que na verdade não tem, Hoje em dia não tem segurança. Hoje em dia é complicado. Hoje em dia a pessoa tem ali, por exemplo, o WhatsApp, onde coloca boa parte da sua vida no status, ou em outras redes sociais, e as pessoas às vezes ali, através do que ele expõe nas redes sociais, ele já faz um mapeamento total da vida da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com o que coloca na internet,
tá? E aí, gente, com isso que eu tô falando com vocês aqui, em relação a esse vídeo, a esse conteúdo que eu tô passando com vocês aqui, cara, eu gostaria muito que você comentasse o que você acha que vai virar o Brasil daqui 10, 20 anos. E analisa um pouquinho 10 anos atrás, 20 anos atrás, como era e como está hoje. E como será daqui 5 anos ou 10 anos. Vocês acham que realmente daqui 5 anos ou 10 anos a gente vai ter mais profissionais na área da educação? Ou vai ter menos profissionais na área da educação? O que vocês acham? Vai ter mais ou vai ter menos? Vocês acham que as leis em relação a essa questão de proteger um servidor público em relação à questão de jogos vai ser mais branda ou vai ser o que é ou vai ser mais desleixada? O que vocês acham? Tá? Isso eu tô falando daqui 5 a 10 anos. Agora imagina daqui a 20 anos. Como será o Brasil daqui a 20 anos? Muitos alunos hoje, daqui a 20 anos, vão ter família, vão ter uma profissão, né? Muitos vão ser advogados, vão ser polícia, vão ser engenheiro, agrônomo, vai ser um monte de coisa, não vai? E tem os outros que não vão ser nada disso, muitos vão ser o oposto disso. Inclusive mesmo a questão mesmo de polícia e tal. Para a polícia realmente existir, tem que ter o oposto, tem que ter o que faz o oposto, né? Tem que ter o erro, tá? Então o negócio ali é meio balanceado, então parece que o negócio já é padronizado, parece que focam muito em fazer isso realmente acontecer. Não estão reparando isso? Será que isso que aconteceu aqui nessa escola aconteceria em uma escola particular, onde o pai e a mãe estão ali esforçando para poder trabalhar, pagar? E alguns aí tem dinheiro de sobra, nem esforçam muito, né? Tem uns que é herdeiro e outros aí não, né? Parabéns aí para quem consegue, né, pagar escola particular para os filhos. Quer dizer que a escola pública não presta? Não é isso, não estou falando que não presta, mas ali dentro ele corre muitos riscos de muitas coisas. E principalmente no início desse vídeo que eu falei em relação a isso, em relação às crianças, que quando a criança está aprendendo o que é certo, o que é errado, é como se fosse um SSD virgem. Ele está aprendendo. Então, a partir do momento que você coloca uma criança num local controlado, onde é monitorado, para ele aprender só o que é certo e também o que é errado de forma certa. Como assim o que é errado de forma certa? Ele vai aprender muitas vezes a lidar com o que é errado de forma certa. Vamos supor um trânsito. Teve uma fechada, teve um problema ali e tal. E a pessoa, às vezes, ele xinga, ele discute, ele briga. E às vezes quer sair do carro para poder brigar com outra pessoa. E a outra pessoa, às vezes, pode estar armada e pode acontecer uma fatalidade. E a pessoa simplesmente pegar o carro e ir embora. Então ele tem que aprender o quê? O que é lidar com a coisa errada, né? Tem que aprender o errado de forma certa. Dependendo da situação, ele deve ignorar e até ir embora, ou até tentar dialogar, conversar ali de forma mais controlada. Tem a questão da testosterona, os hormônios, que a pessoa, o homem, ele tem que se controlar naquele momento, senão ele parte para cima mesmo e o bicho pega, porque que isso daí já é da genética, isso já faz parte do homem, né? A pessoa tem que controlar, e se o bicho pegar, dependendo da hora mesmo, ele estudando em escola particular, mesmo ele tendo disciplina, ele tem que saber se defender. Por isso que a defesa pessoal é extremamente importante, mesmo o básico, gente, mesmo o básico. Você não precisa ser profissional, você não precisa ir lutar um UFC, você não precisa ser um faixa preta. Não, dependendo se você for um faixa branca no jiu-jitsu, né, ali 3 graus mais ou menos, por exemplo, você já tem uma noção. Se você faz, por exemplo, algum trabalho ali, né, de segurança ou qualquer coisa do tipo, querendo ou não, você faz ali o curso também, você aprende algumas coisas. Então todo mundo, acredito que deve focar mais nessas questões, nessas situações, de ter realmente uma proteção, de saber se defender, não só de outra pessoa, mas também em questão também de animais, cães. A pessoa tem que saber se defender de um cachorro, um ataque, entendeu? Mesmo que ele é mordido. Mas muitas vezes ali, a partir do momento que ele morde o seu braço, tem várias formas de liberar aquela mordida. Se for dentro de casa, tiver uma caixa d'água, tiver uma piscina, tem como você pular dentro e enfiar a cabeça do cachorro dentro da água. Ele vai ter que soltar. Se morder a perna, qualquer coisa assim, né? Não pode morder o pescoço ou o rosto, que aí é complicado. Mas se você proteger essas partes e o cachorro mordeu, ou se você conseguiu controlar o cão e pula dentro de uma piscina e cata a coleira dele, fique gritando o dono para poder vir buscar.
pegar de alguma forma, né? Talvez está na casa de alguma pessoa e o cachorro escapa e te ataca, e não era para atacar, né? E já aconteceu o caso de cães invadir a casa dos outros e atacar a gente, não é mesmo? Então tem que tomar cuidado. A mesma coisa, infelizmente, às vezes acontece. O cachorro morde uma criança e a pessoa fica lhe dando paulada, batendo. Cara, joga os dois dentro da água, deixa a criança fora da água e enfia o cachorro dentro da água, entendeu? Não é jogar água no cachorro, é jogar o cachorro na... Isso aí ajuda, porque eu vejo que tem gente que joga água no animal, né? Ali só refresca o animal, tá? Então isso aí tem que tomar muito cuidado. Só se for você conseguir imobilizar o cachorro e pegar um balde e jogar diretamente ali próximo à boca dele, para poder entrar na goela dele abaixo, ficar sufocado e acabar se soltando, entendeu? Se não tiver uma piscina próxima, se tiver uma caixa próxima, esse tipo de coisa, né? Então tem algumas formas? Tem algumas formas. Por isso que eu sempre falo com vocês para deixar o cão com coleira, porque se uma hora ou outra, num caso de emergência, tem lugar para segurar. Um cachorro muito grosso, sem coleira, tem que segurar no couro. Ou então você tem que dar um mata-leão, você tem que tentar imobilizar de alguma forma. Só que se ele morder o seu braço, como é que você vai fazer? Né? Aí é complicado. Se ele morder o seu braço aqui por dentro, possivelmente você pode tentar colocar esse braço por baixo do pescoço dele, travar aqui e tentar pressionar contra o seu corpo, fazendo isso aqui, ó, deixa ele morder ali e tentei pressionar. É difícil? Infelizmente é difícil, mas são formas que dá para fazer, né? Até você escapou o braço, você termina de apagar ele, mas seu braço tá todo ferrado depois, entendeu? Agora, numa questão dessa, que é o ser humano, partindo para cima dessa, como que o professor, ele vai imobilizar o aluno aí? A mídia, com certeza, iria cair em cima do professor, com certeza boa parte do vídeo seria editado, ia pegar só a parte que o professor catou o aluno e apagou ele, né? Então eu acredito que dentro das escolas seria muito viável os professores eles terem uma atenção maior em relação a isso, uma proteção maior, né? E também todos os professores devem, no meu ver, passar por curso de defesa pessoal. Ele tem que se proteger. E tem que ter lei que proteja o professor em relação a tudo isso. Tem muitos professores que já estão de idade, ele não vai conseguir fazer nada. Ele não vai conseguir. Ele não vai. Mas se um aluno pegar um professor, né, de mais idade, bater no professor, cara, e às vezes não tem ninguém para poder fazer algo, vai sofrer sequelas extremas. Então, vou falar com vocês aqui duas coisas que podem ser usadas em determinados momentos de extremamente estresse, quando você está num beco sem saída, e tem uma forma que pode te ajudar muito mesmo, né? Se a pessoa tá fazendo uma coisa dessa daí, né? Dessa forma, igual isso aí que aconteceu mesmo. Falo com toda a sinceridade do mundo. Se o professor tivesse oreado esse cara, oreado ele mesmo, tivesse catado a orelha dele e segurado, não é 2D, assim, vou mostrar aqui. Da minha conta de luz que eu tenho que pagar, R$184. Vamos supor aqui, ó, que é a orelha dele. Não é segurar assim, vem cá, menino. 2 dedinhos assim, não. Ó, a unha não pegou, não. Orear de verdade é assim, ó, é isso. Ó, a unha pega na orelha. E seu dedão fica livre, se apoiar dentro, segura e aperta para baixo. Só se fosse tiver uma resistência muito grande e ele não se importar com dor na orelha em ponto sensível. Aí sim, ele pode se debater e vai até arrancar a orelha dele. Vai arregaçar, né? Mas eu te pergunto, faz o teste aí nesse momento, se você tiver aí o marido próximo, beleza? Seu marido tá próximo, me chama ele e fala assim, ô bem, vem cá, vamos fazer um testezinho aqui, eu quero fazer um teste aqui com você, vamos ver se é verdade mesmo. Chega aí no seu marido, né? Se a senhora e você, a senhorita, né? For daquelas que tem a unha desse tamanho assim, já sai fora. Não faz isso não, senão você vai rasgar. Mas se a sua unha for normal, for comum, faz o teste. Chama ele e fala, bem, vem cá, bem, presta essa orelhinha aqui. Chega nele, rosto de frente com o seu, e vai nas duas orelhas dele e faz. Só segura com calma, que mulher é bicho bruto. Às vezes vai segurar com calma e já aperta. Não faz isso não, vai machucar, viu? Faz aí, ó, pega na orelha, ó, pega nas duas orelhas, pegando aqui, ó, a unha pega atrás, dessa forma, e fecha. Faz isso, ó. Viu? Faz de jeito, ó. Desse jeito. Faz aí e põe ele pra baixo e manda ele sair pra ver se ele consegue. Faz aí, só pra ver se ele consegue, tá bom? Aí depois você solta ele. E outra, dependendo da situação, caso de vida ou morte, até mesmo pegar aqui, ó, no mata-leão, né? Se o aluno tivesse pegado, e, por exemplo, o aluno tivesse pegado o professor,
e tá aqui, muitas vezes a pessoa fica batendo. A cabeça da pessoa muitas vezes está próximo da sua cabeça. Na questão mesmo do esporte, você não pode fazer isso. Mas no caso mesmo de vida ou morte, você pode tentar jogar o máximo que você conseguir e tentar segurar a orelha dele lá atrás. Cata a orelha dele lá que você conseguir e arrasta pra cima de você com força, a orelha dele com força. Será que vai aguentar segurar? E outra, a pessoa possivelmente pode soltar, mas se ele segurar mais, você pode conseguir segurar atrás da orelha dele, orelhando ele, fazendo esse movimento. A unha tem que pegar atrás, tem que pegar. Se você fazer assim, ó, essa parte da carne do seu dedo pegando assim em cima, não vai fazer muito efeito fazer isso. A unha tem que pegar, beleza? É a unha travar dentro da... E o dedão aqui vai segurando a parte de dentro. Dependendo da situação, segurar aqui, pode segurar atrás e ainda pegar seus dois dedão e ainda pressionar o olho. Eu não tenho uma pessoa para montar. Se Débora tivesse aqui, eu ia usar ela aqui para fazer a cobaia. Entendeu? Segura as duas orelhas e o dedão vai dentro do olho. Vai dentro do olho com as duas aqui atrás. Pega aqui e essa parte vai dentro e aperta. Aí você puxa a orelha para frente e o olho para dentro. Você faz isso, mas isso é no extremo do extremo do extremo caro. Você não vai fazer isso com seu marido aí não, viu? E o marido vai fazer isso com a esposa aí não, senão depois você machuca a orelha dela e aí vai que ela é bruta, depois dá ruim. É bom mesmo a mulher fazendo o peão, que peão é mais bruto, mesmo que diz que a mulher aguenta mais dor do que o homem, né? Mas nessa questão aí, o negócio que mulheres é bruto. Teve uma amiga nossa que veio aqui mesmo, eu falei com eles em relação à questão aí, sobre um negócio simples de imobilizar. Ela foi fazer no marido dela aqui, menino, deu um puxão na perna do homem, que você tá doido. Falei, vai devagar, moça, fraco de uma vez. Acho que machucou, né, João? Foi Lude e João. Falei, ô Lude, vai devagar. Mas tem mulher que é bruta. Né? Se o homem fazer isso na mulher, menino, dá um BO doido, ela fica um mês você olhar pra cara dele de raiva. E é perigoso colocar até mais sal na comida pra ele comer. Então tem que tomar cuidado. Então é bom fazer só a mulher bem fazendo o cara e ele tem que estar ciente que ela pode machucar ele. Mas isso aí é igual eu tô falando. Fazer só pra você ter noção. Por que eu tô falando isso, gente? Porque isso são pontos sensíveis. São pontos sensíveis. Né? Isso aqui é sensível. O olho é sensível. São dois pontos sensíveis que muitas vezes são os dois pontos que está mais próximo, né? Que está mais próximo mesmo da vítima, né? Ou dependendo, se for homem, né? A mulher, no caso mesmo, ela pode tentar aqui e a outra mão, ela pode ir debaixo dos badal dele, dá aquele tapa, aperta, usa a unha, segura e tosse. Com certeza também vai só, né? Mas nesse caso aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cautela, que se trata de um jovem que desafiou um adulto que é, pelo visto, um senhor e professor. Então ele não vai aguentar fazer muita coisa, dependendo do momento ele não vai aguentar. Então, independente da questão, se pega em pontos sensíveis, é mais difícil de sair daquela situação, entendeu? Isso daí é uma coisa extrema. Inclusive mesmo teve um vídeo que eu vi em relação a dois pitbulls que atacou um rapaz uma época, e aí pulou no braço dele. Vral. O que ele fez? Ele pegou a mão e enfiou dentro da boca do cachorro e pegou a língua do animal com a unha assim dentro e apertou lá dentro e o cachorro soltou. Ele continuou ainda segurando durante um tempo ali e o cachorro não fechava para morder a mão dele, porque a língua estava doendo, e aquilo foi uma técnica que ele usou que salvou a vida dele, entendeu? Então, os pontos sensíveis é extremamente importante, né? Muitas vezes mesmo você pode perceber, eu mesmo passei por isso agora recente, né? Então, às vezes você bate o dedo, pá, não dói muito, mas se você bater a unha, dói tanto, mas tanto. Isso aqui mesmo foi um cachorro que me mordeu, a unha tá crescendo, tá sumindo, ó. Mas foi bem no pezinho. Quem lembra, esse preto aí, ó, era no pé da unha, era aqui no pezinho. O cachorro mordeu, quebrou minha unha e aí ficou preto. Aí a unha tá crescendo, tá empurrando pra fora. Isso aqui, menino, ficou uma semana do... Eu já machuquei meu dedo, já machuquei minha mão rapidinho, você sabe. Mas unha, cara, olho, pontos sensíveis, qualquer coisinha fica um tempão dolorido, né? Dolorido. Antigamente, na escola, né, e os pais e as mães, e muitos corrigia seus filhos com o famoso puxão de orelha. Quem já viu falar isso aí? Quem já levou um puxão de orelha na vida? Por que resolvia? Por que realmente ali o aluno ou até mesmo o filho ali respeitava? Porque mesmo depois que solta ainda ficava doendo, né?
E tinha umas que não era que puxava assim pra baixo, tinha umas que pegavam e puxavam pra cima, assim, ó. Pegava e puxava era pra cima, assim, ó, vem cá, moleque. Tinha gente, talvez você já conhece, talvez vocês conheçam algum caso que aconteceu, que descolava embaixo, tanto que puxava. E aí aquilo até sarar realmente, ó, demorava muito. Então o menino ficava pianinho durante aquele tempo todo, com medo de levar o puxão de orelha, assim, já tava doendo, entendeu? Aí você vai falar, mas isso aí é muita covardia, muita crueldade. Cara, é só não errar de novo, é só não ficar fazendo erro. É só respeitar, é só andar na linha, não é? Então, antigamente, muitas crianças foram corrigidas dessa, né? Outros eram de outra forma. Então, isso aí vai de cada um, vai de cada um. Hoje em dia a gente vê aí essa questão mesmo de crianças, jovens, adultos, chegando na fase adulta com cabeça de criança, né? Cara, é complicado. Que aí o que acontece? É como eu falei no início do vídeo. A criança é como um SSD, um HD, um disco de armazenamento, um banco de dados. É como se fosse um local de armazenamento vazio, onde você vai organizar. Mas a partir do momento que você, desde pequeno, você consegue organizar de forma sutil, tá organizando bonitinho, tá tudo certo. Se você tem contato com pessoas que falam palavrão, pessoas que não respeitam ninguém, pessoas que fazem coisas que não devem, automaticamente aquela criança, aquele jovem, ele vai aprendendo aquilo, ele vai tendo aquelas informações que, querendo ou não, vai lá para dentro também desse banco de dados da cabeça dela. Então aquilo que estava sendo bem organizado começa a ficar bagunçado. Uma coisa não vai condizer com a outra, e mesmo assim vai empilhando tudo, até vira bagunça. E para você achar uma informação, para você realmente ter fluidez em relação àquilo, como que você vai ter fluidez no meio de uma bagunça? Se você vai caçar alguma coisa e você não acha. Você precisa resolver algo e você não consegue. Mas se tivesse tudo organizado, se tivesse certo, e até o errado você coloca separado para entender o que é certo e o que é errado, automaticamente você vai ter mais controle. Então é por isso que eu falo com vocês para tomar cuidado com as crianças, o que vê na internet, o que aprende na internet. Mesmo que esse vídeo aqui não vai chegar em todo mundo, pouca gente pesquisa sobre isso. Acredito também que aí sabe como é que é. Não é uma coisa que eu tô aqui com bebidas, cigarro, funk. Tem uns funk bons, né, gente? É óbvio. Tem uns funk top. Mas tem uns que é uma porcaria. Isso daí a gente sabe muito bem. Esse tipo de coisa que tivesse dessa forma aqui, com certeza, até gente que não tá nem pesquisando iria receber. As músicas, vocês podem ver que as músicas recomendadas que a gente vê aí, a maioria incentiva certas coisas que não... Por quê? Porque aquela informação chega na cabeça do jovem de forma de melodia e pancada. E ali entra a informação que não deveria entrar na cabeça daquela pessoa, daquele jovem. E com o tempo a gente vê que tem adultos hoje em dia com perfil que eu nunca imaginaria que ia cantar certo tipo de música que hoje em dia canta. Tem alguns sertanejos mesmo aí que hoje em dia pra mim isso não é sertanejo. Sertanejo é Chitãozinho Chororó, né? Quem aí conhece? Vocês mais novos não sabem nem o que é, né? Mas Chitãozinho Chororó, quem mais? Rio Negro Solimões, quem mais, gente? Os antigos, os caras bons mesmo, Zezé de Camargo e Luciano, né? Milionário José Riga, esses caras aí, as melodias eram outras coisas, né? Daniel, tá? Então, cara, tinha muita coisa bacana, tá? Tinha muita coisa bacana aí. E era praticamente ali, sei lá, poemas, pode-se dizer poema, mas era muitas vezes histórias de vida. Então é bem diferente hoje em dia. Há muitas músicas ali mesmo, falavam muito bem das mulheres, né? O pessoal apaixonado, fazendo as músicas e tal, né? E hoje em dia a gente vê muito aí o homem lascando com a mulher na mão e a mulher lascando com o cara na mão. E algumas músicas mesmo aí incentivando as mulheres a conhecer vários caras, né? Se não dá certo com um, vai com outro, tem que não sei o que. Incentiva muito isso, se torna uma música, se torna uma melodia e se torna normal. Só que não para pra pensar, tipo assim, pô, isso aí automaticamente está influenciando as pessoas a entrar numa vida bem complicada, porque ele não tem um ponto firme, ele não tem um norte, né? A pessoa ela tá ali só para curtir, só que ela esquece que pode até mesmo envolver com uma pessoa que é problemática, ou até mesmo pode ter uma doença, né? E você vê ali as homens bonitinha, mas tá, cara, ela é bonita por fora, mas por dentro pode estar daquele jeito.
não é mesmo? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, né? Então você vê um cara aí, o cara às vezes é top, o cara é bonito e tal, chamativo, envolve com várias mulheres, mas na verdade pode estar passando a doença. Você tá entendendo? E tem muita mulher que não tá nem aí com nada hoje em dia não, gente. E peão também, tem uns aí que não tem nada, tá nem aí. Então automaticamente essas questões dessas músicas que influenciam, o homem não tá nem aí com a mulher não tá nem aí com o homem. O que acontece? Isso faz um relacionamento, esse negócio de relacionamento aberto, é complicado, cara. Aí os filhos veem isso. E o que acontece na cabeça dos filhos? Acontece que os filhos vão por esse lado. E se vê ali, às vezes, o pai ou a mãe brigando, ou até mesmo a mãe botando o dedo na cara do pai, dando tapa na cara do pai, que tem muita mulher que bate na cara do homem, e o cara, dependendo, ele não pode nem se defender. Porque se deu um tapa, ele bateu a mão, se defendeu, bateu no braço dela e machucou, filho, Maria da Penha, né? Então tem que tomar muito cuidado. Ou então, ela veio bater, e ele catou ela e segurou, ficou hematoma nos braços, ele só estava imobilizando, só segurou. Pode dar problema também. Então o que o cara tem que fazer? O cara tem que sair de perto. E fica por isso? Não fica por isso não. Pode acionar a polícia, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência contra ela. Se possível, pega o celular e filma. Toma cuidado para não pegar e quebrar. Mas filma. O máximo que você pode fazer, meu filho, é isso. Filma. Agora, se ela pegar alguma coisa que realmente vai colocar sua vida em risco, né? Aí você corre. Mas corre. Se der pra você filmar, você corre e filma. Se não der, você corre. Você vai fazer o quê? Dependendo da hora, né? Você vai pra cima? Se você ir pra cima, a mulher tá com a faca, tá com... E aí? Ou tá armado? E aí? Vai pra cima? Aí você vai estar errado 2, 3 vezes. Mesmo você estando certo, você vai ter errado. Toma cuidado. Então tem que vazar mesmo. Então tem que tomar cuidado, gente. É uma coisa também, né? Mulher aí que às vezes tem homem que bate, né? Faz coisa que não deve, entendeu? Então o máximo que ela tem que fazer ali é tentar filmar também, de alguma forma. E filmagem, gente, nessas situações é diferente. Na verdade, vou até corrigir aqui. Quando você filma, você está numa situação dessa e você filma e o opressor, a opressora está ali próximo e vai pra cima de você, ele pode tomar e quebrar e aquela mídia ser apagada. Então o que é mais viável? O filme já transmite em live, qualquer coisa do tipo, tem internet em live. Por quê? Porque mesmo ele quebrando, ele fazendo alguma coisa, o vídeo fica salvo na plataforma. Para apagar, ele não pode, se quebrar o celular, a mídia, entendeu? Ou ela quebra o celular do cara, a mídia fica lá, tá lá salvo, né? Porque estava transmitindo ao vivo, então mesmo o aparelho sendo quebrado, muitas pessoas viram, tem muitas testemunhas. Então isso é bacana, é transmitir ao vivo. Filmagem, a pessoa tem que filmar. A pessoa que estava ali junto, ele vai ter que sair ou permitir que ela poste, ou se ela estiver mexendo com o celular e viu que filmou, é óbvio que ele não vai deixar postar, entendeu? Então é complicado. Então já pega logo, mete o cacete e filma. E grita, gente, socorro. Tá acontecendo isso, e mostra a cara do peão, entendeu? Porque aí pode inibir ele fazer alguma coisa. Hoje em dia o celular ele salva, mas dependendo da hora ele pode tomar cuidado. Inclusive mesmo tem até uma técnica que usa no celular, eu não sei como é que faz isso não, mas tem vídeo no YouTube ensinando, é muito importante. Tem no iPhone tem essa opção. E também no Android tem essa opção, que é aquele botãozinho de lá, de bloquear. Se não for engano, aperta, acho que é 5 vezes. E ele automaticamente já liga para a polícia e liga para um número que você cadastrou. E ele fica tipo no modo silencioso. E a polícia consegue identificar onde está, entendeu? Então consegue vir na sua casa sem você precisar realmente ligar para a polícia e falar as coisas. Nos Estados Unidos é mais interessante. Eu não sei por que no Brasil não funciona assim. Aqui, até então... Pelo que eu sei, não funciona assim. Antigamente, tinha muito lugar que tinha um tal do Bina. Não sei se vocês já ouviram falar em relação ao Bina. Não sei se ainda existe. Mas qualquer pessoa que ligou para outra pessoa, fica salvo ali o telefone e ele consegue retornar a ligação. Só que esse negócio de retornar a ligação dá ruim. Porque a pessoa às vezes está com o celular e o celular acaba chutando. Nos Estados Unidos, se não for engano, a pessoa lá mesmo, se ligar para a polícia ter mesmo enganado e desligar, a polícia bate na porta da casa dele. Para poder saber o que é, né? Então isso é interessante. O Brasil também tinha que ser dessa forma. Bastaria um toque, né? Mas fazer o que, né? Brasil é isso. Dependendo das situações, eu tô vendo aí que algumas pessoas fazem vídeo hoje em dia já chamando o Brasil de outra coisa. Vocês já viram aí o nome? Quem já viu aí? Tem muitos que hoje em dia não chamam o Brasil e dá referência ao Brasil como Brasil devido à quantidade de coisas erradas que tem. Tem muitos aí que tá chamando o Brasil, gente. Não sei se vocês viram, mas tem muitos que estão referindo o Brasil como Bostil.
Vocês já viram? Estão se referindo ao Brasil como Bostil. Qualquer coisa pesquisa Bostil que vocês vão ver. Então, tipo assim, por quê? Porque muita coisa errada no Brasil é considerada assim. A gente vê muita coisa errada que é até mesmo monetizada. Então, automaticamente estão sendo pagos para fazer coisa errada. E cada vez mais ser pago para fazer coisa errada, vai aparecer mais gente fazendo coisa errada. É ou não é? Porque muitas vezes a coisa errada ela é mais fácil do que a coisa certa. Você fazer uma coisa errada é mais fácil que uma coisa certa, não é? Então, o fácil, ele acaba se tornando comum, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito influência que é só Jesus na causa mesmo, né? Só Jesus na causa. É triste, porque outras pessoas vê e quer fazer uma coisa mais simples, uma coisa mais comum, passar informações, passar conhecimento, mas aí, muitas vezes, o algoritmo não vai entregar, porque isso é alerta, isso é pra você tomar cuidado, isso faz bem para sua vida, faz bem para sua saúde, faz bem para seus filhos ver, sua filha, os jovens, os pais começam a entender mais em relação àquilo. Opa, é mesmo, realmente. Inclusive mesmo, essa questão mesmo dos bebês, né? Eu vi mesmo um estudo em relação a isso, uma experiência que fizeram. Colocaram alguns bebês e colocaram até cobra próximo aos bebês. Quem aí viu em relação a essa experiência? Comenta aí. Os bebês não ficaram com medo de cobra, das cobras, e os pais estavam lá louco com medo, mas os bebês não estavam, né? Pelo visto era cobra mansa e tal, é lógico que eles vão colocar um animal peçonhento ali que vai avançar, mas não atacou e os meninos também não ficou com medo nem nada. Agora imagina se o mundo começasse a olhar mais esse lado e começasse a cultivar mais coisas positivas, mais conhecimento de sabedoria, coisa boa na cabeça das crianças, jovens, e chegar na fase adulta com todo esse conhecimento. Você acha que não iria se preocupar com a natureza, com os rios, a degradação, o desmatamento, né? Com certeza iria se preocupar. Então, futuramente, no Brasil e outros países, com certeza a cultura ela iria ser voltada mais para a preservação do planeta. Caso contrário, a destruição cada vez mais vai aumentando. E muita gente aplaude, muita gente acha bonito. Muitos têm descontrole dessa forma, né? Muitos têm descontrole dessa forma e às vezes, talvez, não sei, mas talvez o pai e a mãe pode até mesmo ser da mesma forma. E aí é difícil, né? Que o jovem muitas vezes tem um reflexo ali do pai e da mãe nele, ou então dos amigos nele, entendeu? E aí acaba fazendo isso. A questão da influência, má influência. Má influência não vem apenas dos influências de internet, porque muitos influências de internet, todo dia ele inventa alguma coisa ali às vezes para poder estar atraindo público, polêmica e tal. Muitos aí eu vejo aí que, cara, só fica falando da vida dos outros sem parar. Eu fico pensando, moço, tem tanta coisa boa no mundo, por que não vai falar das coisas boas do mundo? Fica caçando só coisa ruim. Porque a coisa ruim atrai muito. A coisa ruim, ela é impulsionada. Esse mundo que a gente vive, acontece muita coisa boa, mas isso a mídia abafa e esconde. E muitas coisas que deveriam ser mostradas, infelizmente, não são. Então, eu fico olhando isso cada dia que passa. As crianças, os jovens, eles estão amadurecendo muito rápido. É bom e ruim, né? É bom aqueles que automaticamente sabem quem foi o Albert Einstein, sabe quem foi o Tesla, né? Sabe quem desenvolveu ali coisas históricas, né? Coisas que hoje em dia você usa no dia a dia e você sabe quem foi que desenvolveu aquilo. Da onde que veio aquilo? Como era antigamente? Né? Como era a cultura antigamente? Isso é importante. História e geografia e ciência e matemática, isso daí, cara, tem um resultado, um efeito tremendo no futuro. Porque é através da história que a gente sabe o nosso presente e pode refletir o nosso futuro. Que a história, né? E é através do passado que a gente tem o presente. E é do presente que a gente vai ter o futuro, não é mesmo? Então, para a gente ter o futuro, a gente tem que saber lidar no presente. Então, uma coisa é ligada na outra. Não tem como uma coisa ligada na outra. E a gente para e pensa, hoje em dia, o presente como está sendo encarado, como está sendo discutido, como as pessoas estão levando, hoje em dia, o presente, o dia de hoje. Tem muita gente que vive o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse. E aí, quando chega amanhã, que vai ver que, opa, eu podia ter resolvido isso ontem. Aí já passou, não deu certo, ontem de ontem.
depois não deu certo, vai virando a bola de neve. Você tá vendo que o presente de hoje refletiu no futuro que é o presente, né? Tipo, hoje é o futuro de ontem. Muitas coisas que era para mim ter feito ontem e eu não fiz nem hoje, vai refletir amanhã que eu tenho que fazer. E vai só, ó. Então o que acontece? Isso que eu tô falando com vocês é uma bola que tá se crescendo cada vez mais. Então muitas coisas que tem que ser corrigidas hoje, não tá sendo corrigidas hoje, tá ficando para trás e tá virando uma grande bola de neve, tá crescendo cada vez mais. Quando eles tentar arrumar isso, vai ser tarde demais. E as pessoas, vocês acham que daqui a um tempo realmente a gente vai ter muitos médicos? A gente vai ter muitos profissionais do jeito que está indo? Se as escolas estão, né? Não são todas, é óbvio, né? Mas tem muitas escolas que estão tendo problema. Tem muitas escolas que estão tendo problema. Então daqui a um tempo eu acredito que vai ter menos professor e mais inteligência artificial. E vai ter mais escola particular do que escola pública. Então aqueles que têm condição financeira boa, que consiga pagar, esses aí vão conseguir moldar os seus filhos para serem profissionais em determinadas áreas, onde os profissionais eles conseguem se sobressair, até mesmo virar chefe, né? Virar algum cargo superior, onde aqueles outros que não tiveram condição ou não se importaram, não deram a mínima, vão ser funcionários desses que realmente se sobressaem. Então o destino, essa questão do capitalismo, socialismo, que é uma discussão aí infinita, que aí entra esse outro lado. Quem é a favor do capitalismo, comenta aí. Quem é a favor do socialismo, comenta aí. E baseia nessas duas referências que eu acabei de falar, sobre a questão daqueles que se esforçaram mais e se sobressaíram, e os que se esforçaram menos, e aí, infelizmente, às vezes ficaram para trás, ou até mesmo acabaram se tornando funcionários daqueles outros que sobressaíram. Aí eu te pergunto, vocês acham que esses que não se importavam muito, ele tem que receber a mesma coisa dos outros que os pais pagaram para poder ter educação, que pagaram faculdade, que gastaram mais, investiram muito na educação do filho, né? Para ele ser o que é hoje, aquele outro. Talvez ele não teve condição, mas mesmo assim muitos às vezes têm condição e não se importa. Às vezes trata o professor xingando, debochando, vai para a escola, mas não se importa com nada, não tá nem com nada, porque tem a mãe e tem o pai que tá trabalhando, trazendo, né, comida para dentro de casa, né? Toda hora abre a geladeira, tem alguma coisa para comer. O difícil é quando abre a geladeira e não vê nada. Tem casa aí que eu vou falar que isso é a verdade, que eu não sei nem pra que a geladeira tá ligada na luz. Só puxa energia. Não tem nada lá dentro, tá? E aí, no outro lado, abre a geladeira, tá farta. A hora que abre, você chega, tá caindo no chão. Nem vai comer tudo, tem uns que até perde. Mas tá lá. Tem gente que gosta de entupetar ali pra ver o trem sempre cheio. Às vezes até perde. E tem outros que não é moderado. Compra quando precisa. Ou seja, sempre tenha alimento novo e não alimento velho, né? Então vai de cada um, vai da condição de cada um. O que eu tô falando? Tô falando que alguns têm demais e acaba desperdiçando porque tem demais. E outros não tem nada e nem vai desperdiçar porque não tem nada para desperdiçar. A cabeça dessas crianças que passam por uma situação dessa é totalmente diferente da cabeça das crianças que tem farta. E tem a faixa etária do meio. Compra o que é necessário, não esbanja muito, tá no equilíbrio, não fica nem na escassez e nem na sobra demais. Fica ali naquela margem, fica ali consolidado naquela... Então, é isso. A vida ultimamente está indo por esse lado. Eu estou vendo que agora, depois que teve essa repercussão em relação à questão mesmo do Ítalo, do Euro, também do Felca, né? A Camilinha, entre outras pessoas que também aí eles citaram, envolveram. Vou falar que a verdade, tem muita gente aí que está ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. Tem outros aí mesmo que até baixaram os vídeos, né, desse pessoal que está nesse problema e está postando vídeo na internet para poder falar. Eu fico pensando, pô, mas se o negócio não pode, a pessoa está usando o conteúdo e postando, isso pode dar problema, né? Então é uns negócios muito loucos. Caramba, gente, você tá doido? Agora que eu fui ver, que eu dei uma paradinha. Menino, esses vídeos ficou grande demais. Será que vocês estão assistindo esse vídeo até agora? Eu acho que não tá. Será? Se você tá assistindo esse vídeo até agora, comenta aí. Eu tô aqui. Só pra saber se você tava aqui mesmo durante esse período de tempo. Coloca aí, eu tô aqui. Deixa o like. Clica no joinha, ó, pra me ver quanto tempo que vocês assistiram. E deixa aí seu feedback. Ou seja, deixa aí um comentário em relação a esse vídeo. O que vocês acharam desse vídeo? Quais partes desse vídeo te chamou a atenção? Quais partes você concorda
quais partes você discorda e por que você concorda, por que você discorda, né? Conhece alguém que já passou por algum problema do tipo, em relação ao professor, aluno, esse tipo de coisa? Comenta aí. O que você sugere para que o Brasil melhore em relação à educação, à segurança, ao lazer, em relação à cultura do Brasil, que está indo para um lado que está ficando bem complicado, né? Então, me preocupo. Falar que vocês a verdade, eu me preocupo. Por quê? Porque eu não vou ser médico, não vou mexer com nada disso. Futuramente, alguns devem ser médicos. Futuramente, alguém daqui 10 anos, 20 anos, eu vou estar velhinho, então automaticamente vai precisar aí de alguém da área da saúde profissional para cuidar da gente. Mas se não tiver profissional para cuidar da gente, vai ser máquina cuidando da gente. Aí você deita lá para ser tratado, vê um robô e passa um scanner, dá o relatório todo. Olha, você tá com isso, isso e isso, sua pressão tá essa, sua glicose tá essa aqui, tá precisando de vitamina aqui, tal, faz tudo isso daqui, então checar completo. Aí o cara pega, vai lá, já sai do consultório com a receita toda, talvez nem precisa nem sair ali mesmo, já passa ali um microchip, passa um microchip ali, já pega os medicamentos, né? E já leva para casa para poder tomar esse negócio aí, beleza? Talvez vai ser assim daqui a um tempo. Agora, se o cara precisar fazer uma cirurgia, ele já passa, já vê como é que tá, automaticamente já sai ali um anestésico, né? O cara já vai lá, apaga, já abre o cara, arranca os trem, pega o outro lá e põe, junta, ele tá pronto. A maca já sai sozinha, que vai ter as rodinhas ali e tal, já vai ser transportado para outro lugar. A gente não vai ter nem gente para empurrar a maca. A própria maca já vai sozinha. Acredito que vai ter isso daqui a um tempo. Vai ter ninguém empurrando maca. Já vai sozinha com sensor para não bater em lugar nenhum. Já vai, como se fosse um carro, né? Tipo um carro da Tesla. Já vai ali, já para lá do lugar. Não, acredito daqui a uns anos, raramente, acho que vai ter médico em hospital, esse tipo de coisa. Acredito que não vai ter, não vai ser bem assim. Além que vários órgãos, acredito que vai ser tudo sintético, né? Um coração sintético, artificial, né? Vai ter muitas partes ali. E eu vi mesmo um estudo um tempo atrás, colocando parte de órgão, não foi vendo até de porco no ser humano. Foi vendo até um estudo em relação a isso, não tem? Que eu vi um negócio em relação a isso, comenta aí, né? E aí, tirando e pondo ali. A questão mesmo dos clones. Vocês viram que parou de falar em relação a clone? Quem aí percebeu? Antes o povo falava muito, né? Quem lembra da Dolly? Eu acredito que sim, existe clone humano, sim. Acredito que existe sim. Tem um filme antigo que ele chama A Ilha, não sei se vocês já assistiram, onde eles fazem os clones dos seres humanos, aqueles que fumam demais, aqueles que bebem demais, aqueles que têm problema cardíaco, têm problema de não sei o que. Futuramente, se eles derem algum problema ali, automaticamente o clone dele, eles matam o clone da pessoa para poder tirar os órgãos e passar para aquele humano que pagava para ter o clone. Ou seja, tipo como se tivesse um step, um banco de ordem, um banco de órgãos, como se fosse pneu de step, né? Então aquela pessoa é o step daquela outra pessoa, né? Aquela pessoa, o clone. Quem já viu esse filme? Chama A Ilha, né? Qualquer coisa pesquisa aí na internet, filme A Ilha em relação aos clones e assista para você ver, é interessante, né? Então, possivelmente eu acho que pode existir algo do tipo, mas isso aí, gente, é filme antigo. Hoje em dia, com a tecnologia que está hoje, eu acredito que a inteligência artificial do jeito que está, a própria inteligência artificial vai desenvolver uma inteligência superior. A gente mesmo já viu aí bastante pessoal comentando sobre os computadores quânticos, né? Então, isso daí vai tirar a segurança de muita gente e vai ajudar também em outras partes. Mas é um negócio bem complicado, né? Já pensou? Uma inteligência superior que controla todas as outras inteligências. Todo lugar que tem câmera vai se tornar olho. Então, todo mundo é monitorado. Tudo que você conversa na internet já é monitorado. Tudo que você fala, você faz, você pode ser monitorado. Até mesmo uma Alexa que você tem dentro de casa, você pode estar sendo monitorado. Um celular que está ali do lado, monitorado. Liga a internet, estou aqui conversando com vocês aqui. Em relação a esse vídeo, tudo que está passando no meu computador, eu posso estar sendo monitorado. Então, automaticamente, os únicos que não vão ser monitorados vão ser aqueles que moram lá na roça, lá na casinha de sapê, né? Trenzinho lá, sem internet, sem conexão nenhuma. Mas mesmo assim, ainda tem um satélite que localiza o cara e ainda está espionando ele. Eita, nós tem por onde correr não.
Que é por isso que alguns aí tá querendo ir pra Marte. Misericórdia. Gente, é isso. Falei aqui bastante coisa. Não sei se foi do interesse de vocês, mas eu queria conversar sobre isso. E resumindo, toma muito cuidado com suas crianças, com seus filhos na internet. Não só sobre essa questão de adultização, né? Mas sobre várias outras coisas também. Porque a maior influência que seus filhos têm são os pais. Quem não tem pai, aí no caso é um tio, é uma tia, é um avô, é uma avó, é alguma pessoa próxima, é algum parente, é alguém que está criando. Aquilo se torna uma influência. A forma que fala, a forma que se comporta, o que ensina, o que faz. Aquela pessoa se torna referência. Então, se você quer ver seu filho educado, procure dar educação em casa. Procura ensinar que mesmo fora de casa, se escutar algo, se ver algo que realmente não pode, já ensina como lidar com essas situações. Que ele vai entender que mesmo ele passando por aquele período onde ele está ouvindo coisa que não deve, vendo coisa que não deve, no meio de gente que às vezes eu não deveria nem estar ali, mas ele tem que estar. Como assim, cara? Cara, escola. Às vezes o menino tá ali na escola, ele tá querendo aprender, mas ao redor dele tem muitos ali que não tá nem aí com nada. Fala uma coisa, fala outra, ri, debocha, fala um trem, fala outro. Aquela informação tá vindo pra dentro da cabeça dele e ele tem que tentar ignorar, e não é fácil. Então, é uma questão que tem que trabalhar o psicológico da criança, do jovem, dentro de casa, para ele ir pra rua, ele ir pra escola já municiado, que realmente ele deve aceitar ou não, ou seja, já instala no seu filho um filtro, entendeu? Já instala no seu filho um filtro. De vez em quando faça aí algumas coisas em família sem usar a internet, desliga a internet, faz algumas coisas em família sem usar, tá? Ensina, às vezes, fazer uma comida no fogão de lenha. Ah, mas não fazer não. Ensina a fazer. Ensina a cozinhar um ovo, ensina a fazer um café. Ah, mas vai queimar. Isso, não tinha de frescura. Ensina a fazer o negócio direito, ensina direito que não vai dar errado. Ensina errado, vai dar errado. Agora tem muito adulto que não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão. Uma hora ou outra aconteceu uma guerra, cara, haja miojo, viu? Haja miojo. Eu acho que se aconteceu uma guerra, aconteceu um negócio aí, tem muita gente que vai invadir o supermercado só pra roubar miojo. Os miojos é o primeiro que acaba. Porque você vai pegar um arroz? Ele não sabe fazer. Vai pegar um feijão? Ele não sabe fazer. Vai acabar o miojo. Miojo, hoje, né, pelo amor de Deus, o cara não sabe fazer um miojo, aí entendeu? Então, tipo assim, tem que ensinar a fazer, porque se uma hora ou outra, com falta do pai ou falta da mãe, eles vão conseguir se virar. É a mesma coisa cachorro. Se você pega um cachorro e deixa ele muito tempo só dentro de casa, só dentro, a imunidade dele pode ficar baixa, imunidade baixa, e ele pode facilmente adoecer, pode ter. Agora, quando o cachorro, ele tem contato com terra, com mato, com mate que suja, quando ele é mais jovem, ele vai adquirir imunidade, entendeu? No cachorro mesmo, pela até caça. Ah, mas que judiação, cara, é animal. Às vezes o cachorro caça um bicho ali, mata e come, automaticamente ele tá aprendendo a ser ele mesmo. Se um dia, na falta do tutor, o animal ele não vai ficar lá parado, morrendo de fome, esperando a ração chegar até ele, não. Ele vai ter que caçar, ele vai ter que fazer alguma coisa para sobreviver, entendeu? E até mesmo a questão mesmo, uma coisa que eu tenho muito medo é essa questão de guerra. Eu tenho medo mesmo. E uma hora, Deus me livre, um trem desse acontecer, gente, a pessoa tem que estar preparada. Mas raramente alguém está preparado para. Algumas pessoas sim, não vou falar que ninguém está não, porque muitos lugares estão. No Japão mesmo, eles são preparados desde criancinha em relação a terremoto, tremores, né? Tsunami, maremoto. Cara, esses negócios o Japão fica até com dó, que acontece muita coisa desse tipo, né? Então eles já têm o kit de sobrevivência, a bolsa com as coisas dentro. No Brasil, eu te pergunto, quem é que guarda uma mochila com enlatado, com água potável, com até mesmo miojo, né? Lanterna, fósforo ou isqueiro, sal, né? Então é raro no Brasil alguém que tem um kit. Nem eu não tenho não. Você tem um kit? Comenta aí, você tem um kit na sua casa? Comenta aí. É importante. A gente está aqui para dialogar em relação a todo mundo. Eu acho que deveria ter, eu acho que deveria na escola eles já começar a ensinar os alunos em relação a tudo isso, a importância de tudo. Pegar os alunos e levar num rio desse que está poluído só o esgoto e mostrar em relação a por que aquilo está daquele jeito hoje, né? E mostrar vídeos ou fotos de antes como era. Aquilo dá um choque na cara. Então aquilo é o choque de realidade. Então muitos daqueles podem ir para casa e ter ideias de como tentar reverter, como tentar melhorar, como tentar arrumar aquilo que foi os pais, os avós, os tataravós,
antepassados que causaram aquilo. Mas será que muitas vezes foram eles? Às vezes foram empresas grandes que estão poluindo e ninguém fala nada. Tem aí os ativistas e tudo, mas em grandes situações, a maioria das situações, por causa de dinheiro, né? Aí às vezes o cara tá pescando em um local onde que é proibido, ela prende o cara porque tá pescando. Às vezes tá pescando para comer o peixe, sendo que outros tá ali matando o peixe e tá tudo ok. É a questão mesmo aí da açúcar, a produção da açúcar, né? Segundo informações, na hora mesmo que a máquina passa, o que tem ali na frente vai junto. Ou seja, já pensou você tomar açúcar com restos de sapo, ou restos de cobra, ou restos de rato, ou restos até mesmo de qualquer bicho, cara, que tiver na reta? Coelho, qualquer coisa. Dizem que a hora que a máquina passa, tudo que tá ali junto é triturado. Então ali dentro vai. Aí tem outros processos que eles fazem lá para poder estar refinando isso, né? Mas aí, querendo ou não, essas coisas ficam, esses componentes ficam na sua. Aí você chega na sua casa branquinha, bonitinha, e a gente ingere aquilo. E depois, futuramente, tem muita gente com vários tipos de doenças, não sabe de onde que veio. Será que talvez não está vindo da açúcar? Se isso realmente é verdade? Porque parando para pensar, eu acredito, não tem como realmente olhar ali dentro daquilo, né? Nossa, velho, no meio daquelas canas, no meio daqueles negócios tudo, para ver se realmente tem alguma coisa errada, se não tem, se a máquina passa triturando tudo, o negócio chega. Não é? Então é complicado, gente, é muita coisa. É muita coisa. Se eu for falar aqui tudo que eu tenho para falar, cara, a gente vai ficar aqui durante muito tempo, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, que para mudar o amanhã a gente tem que começar a mudar hoje. E o futuro de amanhã, querendo ou não, são as crianças, não tem jeito, são as crianças. E aquelas que têm condição melhor e os pais investem, né, no conhecimento delas, elas vão se tornar pessoas realmente melhores. Agora muitos aí eu vejo que às vezes ganha bastante grana, mas às vezes investe em outras coisas que não é o conhecimento. Investe em coisas emergenciais, coisas do momento, e não coisas para o futuro. Então, quem está assistindo esse vídeo até agora, primeiramente eu quero agradecer. Clica aí na joinha, se possível, se quiser, né, compartilhe, né? Cara, só tem a agradecer. Porque se você acompanhou até agora, que você teve muita paciência para me escutar em relação a tudo isso que eu tinha para falar. Tem mais coisa ainda para falar, mas eu deixo pra lá, né? E isso é bom, né? Você que acompanhou até agora, deu para ver que você teve interesse no que eu tinha para falar aqui com vocês. Esse vídeo mesmo que a gente mostrou aqui, um pedaço, né? Mostrou o vídeo praticamente todo ali, né? No cantinho da tela ali. Cara, é triste, muito triste, porque lá no futuro eu acho que vai ser raro ver um professor fazendo isso aí, ó, né, dando aula. Lá no futuro, acho que vai ter máquina dando aula. Acho que vai. Só a mesma questão mesmo de educação física que trabalha o corpo, eu acredito que possivelmente vai ter que ter ali realmente, né, a questão do professor para poder estar induzindo. Só se fosse colocar também ali robô para poder fazer tudo isso, né? Então, não sei. O que vocês acham que vai ser? Comentei, agora eu fiquei curioso. O que está passando na sua cabeça? Como é que você acha que vai ser o mundo, principalmente o Brasil, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos e daqui 20 anos? Mas para isso, dá uma olhada de hoje para trás, 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. O que aconteceu de 20 anos até hoje? E o que pode acontecer de hoje a 20 anos? O que pode acontecer? Muita coisa, né? Então comenta aí, pois é muito importante mesmo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E gratidão por ter acompanhado até agora. E quem quiser fortalecer o canal, quiser se tornar um membro ou uma membro do canal, eu agradeço muito. Porque como o YouTube quase não está entregando conteúdo, fica bem difícil, né? E hoje em dia a gente vê que muito conteúdo que é entregue são coisas, cara, que eu vou te falar a verdade, dá até medo. Porque hoje em dia a gente vê que não é mais qualidade e sim quantidade, né? Hoje em dia o que voga mais é quantidade e não qualidade. Vamos pôr nas mãos de Deus, né? Em relação à questão dos cachorros, também da mesma forma. Quando o cachorro tá novo, o cachorro tá jovem, você tem que ensinar ele as coisas certas. Só que a questão do cachorro, ele é um animal, então tem que ter mais paciência do que uma criança. A criança entende o que você tá falando, ela consegue raciocinar, cara. Ela consegue, cara, vincular uma coisa com a outra com mais facilidade. O animal não. Você tá ali falando, ele entende ali o som da sua voz, ele concilia o som da sua voz naquilo e recompensa a ação e reação. Então ele vai entendendo quando ele tá certo, quando ele tá errado, cada sua gratificação. Dá um petisco, dá uma ração, dá um carinho, né? Elogiar, falar a palavrinha mágica. Muito bem, garoto. Mágica. Cachorro, você dá um cafuné nele e fala, muito bem, garoto.
Isso aí, cara, o som disso, ó, filé aí para moldar o seu cão chegar aí na fase adulta de uma forma equilibrada. Beleza? Além do mais que o cachorro tem uma diferença bem grande em relação à questão dos seres humanos, porque o cachorro muitas vezes ele dá a vida pelo seu tutor, e já a questão do ser humano é diferente. Então, o cachorro é bom disciplinar ele de forma onde ele consiga ter disciplina para se proteger e proteger também as pessoas que estão ali ao redor, tá bom? Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Desculpa aí o vídeo ter ficado muito grande, mas tinha bastante coisa para me estar abordando aqui. Gostado, espero que vocês tenham entendido em relação a isso. E espero que eu não tenha ofendido ninguém aqui de alguma forma, né? Porque eu só estou mesmo conversando com vocês em relação ao que a gente está vendo hoje no cotidiano, tá bom? E eu vou ficando por aqui, porque se eu começar eu não vou parar mais, que tem muita coisa para falar e com certeza já está cansado de vez. Mas tá bom então. Qualquer coisa, se você quiser outro vídeo desse, a gente pode fazer. A gente posta no nosso outro canal, tá bom? Pesquisa aí, @Francisco Alves. Pesquisa aí e segue a gente também no nosso outro canal. Tamo junto, gente. Mete um like, comenta aí, gostaria muito de ver o seu comentário. E se você vê o comentário de outra pessoa que você concorda ou discorda ou qualquer coisa, responda as pessoas, comenta aí embaixo também, tá bom? Para as pessoas saber o que você está pensando em relação também ao comentário. Isso é interessante, né? É um diálogo entre as... Porque não adianta apenas só comentar sobre o vídeo, outra pessoa comenta sobre o vídeo. O bacana também é as pessoas comentar sobre o comentário de outras pessoas, para a gente amadurecer mais, cada vez mais, certas informações. E o conhecimento é uma coisa que, cara, é extremamente fundamental. A projeção também é muito fundamental, né? A gente tem que pensar no reflexo de anos atrás. Qual foi o reflexo hoje? E o que está acontecendo hoje, qual vai ser o reflexo daqui a alguns anos? Qual vai ser, gente? Comenta aí. Agora eu tô indo nessa. Forte abraço. Tchau, tchau. Salve, salve, chegou no Cães Brasil. Se inscreve agora, não perde o fio. Ativa o sininho, fica ligado. Conteúdo massa todo dia atualizado. Curte.